Bem, nossa aula, gente, tá sendo gravada, tá? Deixa eu ver aqui. Bem, vamos dar início à nossa aula de hoje. Filosofia, tá certo? Professor Tiago aqui. Hoje a gente vai falar sobre os empiristas. Então, a gente está no capítulo 4 do nosso livro, tá? Lembrando que na aula passada a gente parou basicamente na discussão do racionalismo lá do René Descartes, do Renezinho, né, como a gente chama ele. E hoje a gente vai aí retomar a discussão dessa transição para a filosofia moderna, né? A gente vai falar do empirismo, tá? Dando continuidade, a gente está mais ou menos lá na página 58 aí do livro, mais ou menos onde a gente parou desde a última aula. Então, livro de filosofia, página 58. Vocês podem pegar o livro que eu estou indo na sequência sim, do livro. Basicamente, a gente vai falar hoje do empirismo através de três importantes filósofos. O Francis Bacon, tá bom? Vai ser o primeiro. Depois o John Locke e, por fim, um dos que cai muito assim também no Enem, o David Hume, tá? Então, esses, quando a gente ouve falar em empirismo, a gente logo tem que associar, tá certo? O John Locke, o Francis Bacon e o David Hume como os mais importantes, assim, os que mais são cobrados aí nos vestibulares, né, no Enem. Então, falando primeiro sobre o empirismo do Francis Bacon, né, vulgo o Chico Toicinho, né, Francis Bacon, Chico Toicinho, para ficar descontraído aí. Então, lembra do racionalismo lá do Descartes, do Renezinho e tal, com aquele nariz importante, né? Se vocês forem comparar ele com o Francis Bacon, é um outro cenário de discussão teórica, já que agora, para o Bacon, diferente do Descartes, o que vai importar são as questões que se baseiam nas experimentações, no experimento, na observação. Isso é a corrente, né, do empirismo. Então, a gente tem aí algumas técnicas que vão nos ajudar a entender o que seria o empirismo. Quando vocês escutarem alguma questão falando em experimentação, em sentidos, né? Então a gente já associa ao empirismo. E o Francis Bacon, né, esse filósofo britânico aí, a coisa principal que a gente deve se ater na sua discussão vem com relação à sua proposta metodológica. Então, o Bacon, tá? O Bacon ele é importante porque ele buscou construir aí uma nova filosofia e para isso ele propôs aí um método, tá? Então, qual foi o método que ele propôs? Ele propôs um método baconiano através da indução, né? Ele trouxe aí um método indutivo. Então, lá no racionalismo, se tinha um método dedutivo, né? Lembra que no racionalismo era quando a gente escutava falar em razão, e aí se deduzia, né, as coisas. Então, a gente tinha grande importância da matemática, daquelas coisas que partia de uma lei geral. Então, todos os racionalistas, eles partiam de uma lei geral, e, por exemplo, essa lei geral ela poderia ser entendida da seguinte maneira. Vou dar um exemplo aqui, né? Todos os homens são mortais, certo? Logo, Pablo é homem, portanto, Pablo é mortal. Então, percebam que a gente parte, né? Deixa eu admitir o Pablo aqui, aliás, o Paulo, entrando aqui na reunião também.
Então, no racionalismo, se tinha essa discussão das leis gerais e tudo era, né, do geral para entender o particular. Né? Ou seja, você partia do geral para entender o específico. Então, notem que no método dedutivo, lá no racionalismo, né, se procurava essas leis gerais. Aí vem o empirismo e vem o Francis Bacon, tá? E ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Ele vai trazer um método baconiano através da indução, portanto, através do método indutivo, que já é diferente do dedutivo. Olha só como ele pensa, né? Ele vai induzindo o sujeito a trazer questões metodológicas e aí criar uma explicação. Então, olha a diferença do dedutivo para o indutivo. Lá no método indutivo do Francis Bacon, tá certo? Ele vai trazer o exemplo lá das aves. Então, ele começa a perceber que, por exemplo, a galinha tem penas, né? Ele vai ver que o papagaio tem penas, ele vai ver que o avestruz tem penas. Então, se todas as aves possuem penas, ele induz que todas as aves têm penas, né? Então, olha só como é diferente. Ele vai trazer agora o aspecto particular para entender o geral, diferente lá do método indutivo. Aliás, diferente do método dedutivo, tá? Aqui, no método baconiano, através do método indutivo, ele vai induzindo, tá certo? As pessoas a alcançarem uma verdade através dessas questões que eles vão observando e experimentando, né? Então, ele observou que o avestruz tem pena, ele observou que o papagaio tem pena, ele observou que a galinha tem pena, e aí logo ele induziu que elas são aves, portanto, todas as aves possuem penas. Entendeu? Então, você traz uma lei agora partindo do particular para entender o geral, e não mais ao contrário, como era no método dedutivo. Tá bom? Então, basicamente, essa foi a proposta metodológica lá do Francis Bacon, esse empirista, pautava na observação e na experimentação dos fatos para entender os fenômenos. Tá? Gente, se tiver pergunta, vai escrevendo aí. Tá bom? Bem, para isso, acompanha lá na página 59 do nosso livro, tá? O Bacon, ele classifica lá os métodos indutivos, tá? Então, ele vai falando das acumulações do fato, vai classificando os dados e vai dando as causas, as determinações, tá? E nessa conjuntura, ele explica que existem aí 4 tipos de características específicas, que ele chama de ídolos. Então, esses ídolos, essas características específicas, elas atrapalham o conhecimento científico. Tá? Então, o método de Bacon é pautado aí nos ídolos, que ele chama de ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do mercado e ídolos do teatro. Então, ele vai dizer que existem 4 características metodológicas que vão atrapalhar o desenvolvimento do conhecimento científico. E, para isso, a gente deve se desprender desses ídolos na hora de formular aí a nossa pesquisa, ok? Então, o que seria o que o Bacon chama de ídolos da tribo? Ídolos da tribo, né? São aquelas superstições, referem-se às superstições. Então, as superstições vão atrapalhar o desenvolvimento científico, tá? Ele vai também se referir aí aos ídolos da caverna, fazendo a alegoria aí lá de Platão, onde Platão conta uma alegoria falando da caverna, que é relacionada às ilusões. Então, a ilusão, ou seja, as pessoas elas vivem numa ilusão, numa alienação, vivem iludidas. Tá? Então, isso atrapalha o desenvolvimento do conhecimento científico. Por fim, os ídolos do mercado, que seria basicamente a má interpretação dos fatos. Tá? Ou seja, o disse-me-disse, aquilo que disseram, aquilo que a gente escuta na feira, no mercado, isso atrapalha a verdadeira verdade. O conhecimento científico atrapalha através desse ídolo do mercado. E, por fim,
os ídolos do teatro, que é muito parecido, né, com a questão dos fatos, a interpretação de como você vê esses fatos, que seria com as falácias, que são aquelas, digamos assim, informações que não são verdadeiras. Então, esses tipos de ídolos, que são 4 características que vão atrapalhar o conhecimento científico, faz parte aí do arcabouço metodológico e teórico da concepção do Francis Bacon. Ok? Tranquilo? Dando mais gente aqui. Bem, partindo para o próximo filósofo, tá? A gente tem aqui o John Locke. O John Locke a gente já falou algumas vezes, a gente vai falar mais sobre ele quando a gente estiver discutindo os contratualistas, né, os filósofos contratualistas lá no próximo capítulo, tá? Mas, além disso, além de um contratualista, depois a gente explica mais, ele também vai ser um importante empirista, tá? E para o John Locke, ele vai se basear aí na discussão do empirismo sobre o ponto de vista do inatismo. Ou seja, para o John Locke, olha só, as pessoas, todas as pessoas, nós quando nascemos, nós somos uma espécie de caderno em branco, uma tábula rasa, um livro em branco, e através das experiências que vamos vivenciando ao longo da nossa vida, né, a gente vai construindo aquelas percepções da nossa vida. Então, nós somos um livro em branco, uma folha em branco, uma tábua rasa. E todo tipo de conhecimento que a gente vai adquirindo, ele vai sendo construído através das experiências, das vivências, das nossas sensações. A gente vai descobrindo tudo através dos sentidos, né? Então, para isso, ele vai falar da concepção da experiência sensível, ou seja, tudo que a gente constrói na nossa mente, tá certo? Vem através da experiência, tá bom? Por exemplo, a dor. A dor, a gente tem uma ideia do que é a dor. Por isso que ele relaciona, ele fala dos tipos de ideia. Tá? A gente fala da concepção do John Locke e logo associa a discussão de ideias. Então, como assim, professor? Vou explicar mais. Vamos lá. Ó, quando a gente ouve falar em dor, dor é uma ideia que a gente tem, né? Essa dor, ela foi estabelecida através de uma experiência que a gente teve. Porém, o que acontece? Eu garanto para vocês, vamos dar um exemplo aqui. Você quebra a perna, né? Você tem a lembrança da dor. Porém, né, essa ideia que você tem sobre essa dor, você jamais queria experimentar essa dor novamente. Eu garanto que vocês preferem lembrar da dor do que quebrar a perna novamente né, e se lembrar desse sentido. Então, para o John Locke, a ideia ela pode ser dividida em ideias simples e ideias complexas, tá? As ideias simples são todas as ideias que a gente tem, como o próprio exemplo que eu falei aqui, a dor, que é um ser humano. E as ideias complexas são aquelas ideias que vão se seguindo devido dessas ideias simples. Por exemplo, eu tenho uma ideia aqui de uma casa, né? Então, eu tenho aqui na minha mente a ideia de casa. Mas, ó, a casa é uma ideia. Na realidade, essa casa ela pode ser uma casa pequena, pode ser um barraco, pode ser uma mansão, mas a ideia de casa a gente tem. Então, isso é uma ideia complexa, entendeu? Eu tenho, por exemplo, um automóvel, um carro, só que esse carro pode ser um Fuscão, uma lata velha, ou pode ser uma Ferrari. Então, depende dessa concepção de ideia. Por isso, ela pode ser simples ou pode ser composta. E toda aquilo que a gente vai adquirindo na nossa consciência, tá? Vem através de quê? Da experiência. Por quê? Porque para o Locke, nós somos inatos. E tudo que a gente vai construindo na nossa mente vem justamente derivado dessa perspectiva
tá? De construção do conhecimento através das sensações, do empírico, dos sentidos. Ele acredita naquilo que vê, naquilo que sente, tá bom? Nos sentidos. Esse é basicamente a leitura sobre o John Locke. Calma que eu vou assim falar basicamente sobre os três e depois eu vou explicar mais profundo. Claro que a gente também só tem aí pouco tempo, então não dá para falar tanto, tá bom? Por isso que é importante. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí questões, tá? Mas eu queria falar aqui, lá na página 61, a gente tem o David Hummel, e ele, gente, ele é considerado assim o empirista mais radical. Então, ele é um dos que mais são cobrados aí no Enem, junto com o John Locke. Quando a gente escuta falar em empirismo, quando a gente escuta falar em racionalismo, o que mais é cobrado no Enem, né, o pai do racionalismo, né, é o René Descartes. Quando a gente fala em empirismo, um dos mais cobrados assim, é o Locke e o David Hummel. Tá? O Locke, a gente vai falar muito sobre ele quando a gente for falar do contratualismo no próximo capítulo. Então, eu vou dar mais destaque agora ao David Hummel. Tá? Por quê? Porque ele é considerado, dentre os empiristas, o empirista mais radical. Olha só, ele é o que discute, né, lá no século XVIII, a empiria radical. Ou seja, ele é considerado, dentre os filósofos empiristas, o empirista que levou o empirismo a outro nível. Ele levou o empirismo ao radicalismo. Né? Como assim, professor? Vou explicar, né? Para a gente entender bem, ele vai trazer logo aí no livro, na página 61, um exemplo sobre o Sol. Então, olha só a sacada do Hummel. Ele diz o seguinte, ó. Ele pergunta, né? O Sol vai nascer amanhã? O que é que vocês acham, né? Será que o Sol amanhã ele vai nascer? Uma pergunta que eu estou fazendo. E, obviamente, vocês podem pensar da seguinte maneira. Poxa vida, professor. Aliás, eu vou dar o meu exemplo. Ó, eu acho que o Sol vai nascer amanhã. Porque eu tenho 25 anos, né? Eu tenho 25 anos. E nos meus 25 anos de vida que eu tenho, todos os dias o Sol nasceu. Por que será que amanhã ele não vai nascer? Né? Só que o Hummel, meu amigo, ele é um dos mais radicais. E aí ele vai dizer quem garante, indivíduos, que o Sol ele vai nascer amanhã. Quem garante? Por quê? Porque você acha que ele nasceu hoje, ele vai nascer amanhã, você não pode falar isso. Né? Porque você só deve acreditar naquilo que você vê, naquilo que você sente. Então, eu posso dizer que o Sol nasceu hoje, porque eu vi, eu senti. Né? Eu estou aqui na minha janela, eu estou vendo o Sol, então ele é muito radical por isso. Tá? Só que o que acontece? A gente acredita que o Sol vai nascer amanhã porque a gente trata esses fenômenos como um hábito. E aí a gente generaliza. Então, a gente trata dos costumes, dos hábitos. Isso para o Hummel não faz nenhum sentido, porque ele é um empirista extremamente radical. Então, se todos os dias da minha vida, né, o Sol nasceu, assim entendemos como uma verdade que ele vai nascer amanhã. Porque se torna um hábito, se torna um costume. Ok? E ele vai discutir isso e vai questionar essas ideias. Então, as ideias para ele, esse exemplo do Sol é uma ideia de causa e efeito, elas são questionadas. Tá? Essas ideias de causa e efeito, elas são questionadas, tendo em vista que a gente não pode generalizar, porque ele é da corrente do empirismo radical. Então, Hummel ele critica essas ideias de causa e efeito. Né? Ele vai dizer, meu amigo, é o seguinte, só porque o Sol nasceu hoje, isso não significa que o Sol vai nascer amanhã. Né? Ou seja, o Sol vai nascer amanhã só porque ele nasceu hoje? É claro que não, a gente precisa vivenciar, experimentar para ter a certeza de que, de fato, ele vai nascer ou não. Consegue entender como ele é mais radical?
uma pergunta aqui para vocês, tá? Gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando na aula de hoje? Tá claro? Escreve aí. Se sim, dá um sim. Se não, me fala aí que eu vou explicar mais. Porque a gente tem poucos minutos aqui e eu preciso finalizar a aula. E aí, dúvidas? Posso seguir? Escreve aí, tá? Será que a gente perdeu o contato? É isso? Vocês não estão mais me ouvindo? Tudo certo, professor. Pode Ah, seguir. tudo certo. Que bom. Fiquei preocupado agora, viu? Eu achava que, enfim, vocês estavam no empirismo muito radical. Tá bom? Então, ó, basicamente é isso que a gente tem de discussão sobre a corrente empirista. E aí eu vou fechar com esses 5 minutinhos aí que nos restam, falando sobre esses três importantes filósofos aqui de uma maneira geral, tá? Então, a gente viu sobre o Francis Bacon e o que é que a gente tem enquanto importância do Francis Bacon na discussão do empirismo. Bem, ele é contemporâneo lá do Galileu, né? Ele é um dos mais antigos aqui desses empiristas, tá? Ele nasce por volta lá do século XVI, 1500 e pouco, tá? E aí, diante dessas suas colocações, a sua contribuição mais importante é com relação ao método indutivo. Então, ele vai induzindo, diferente do dedutivo. Então, lembra que a diferença aqui no dedutivo, a gente parte do geral para entender o específico. Você deduz, né? Lembra do exemplo que eu falei? Se todo homem é mortal, e você tem Paulo, que é homem, logo Paulo é mortal. Então, você traz uma ideia geral para entender específico. O Bacon, ele vai fazer o contrário, ele vai trazer agora não a dedução, e sim a indução. Lembra do exemplo das aves, das penas? Ele vai analisar, ele vê a galinha, vê o papagaio, vê o frango, não, o frango é a galinha, né? Vê o avestruz. E aí ele vai induzindo e diz, ó, se a galinha é uma ave, né? E ela tem penas, logo todas as aves possuem penas. Então, vai induzindo, e isso é uma compreensão de que a ciência ela deve se pautar na observação, descrição, ou seja, nos sentidos para se fazer uma pesquisa, e ela deve ser metodológica, ela deve ter um método. E aí ele fala que existem aí algumas coisas que atrapalham a ciência, que atrapalham o desenvolvimento científico, que ele chama de ídolos. E ele vai falar sobre os ídolos da tribo, vai falar sobre os ídolos da caverna e vai falar sobre os ídolos do teatro. Então, lembra o que eu falei que seria isso? Os ídolos da tribo, que são aquelas questões baseadas nos mitos, né? Então, isso atrapalha a ciência. A caverna é fazendo a questão da alienação. Ele faz uma referência à alegoria de Platão. Depois pesquisem o que seria o mito da caverna do Platão, né? O cenário de alienação. As pessoas vivem escondidas nas trevas, na escuridão. Então, isso atrapalha também. O mercado, que lembra do telefone sem fio, quando você diz uma coisa que, e daqui a pouco essa coisa vai chegar lá na frente totalmente distorcida, é mais ou menos isso. E o teatro, que são as falácias, né? Aquilo que não é verdade, que ditas muitas vezes, uma mentira se transforma em uma grande verdade. Então, essa é a principal contribuição lá do Francis Bacon, tá bom? Resumidamente, o Locke, ele é um contratualista, a gente vai falar mais dele no próximo capítulo, mas para o Locke, no sentido do empirismo, ele vai se pautar nos sentidos, ele vai se pautar na observação, descrição, ele acredita naquilo que sente, ele acredita naquilo que vê, ele acredita naquilo que ele pode sentir o sabor, que ele cheira, né, que ele enxerga. Então, ele se pauta nos sentidos. E para o Locke,
uma importante discussão do Locke é que ele fala que nós possuímos aí o inatismo. O inatismo, nós somos uma folha em branco, nós somos uma tábula rasa. E todo conhecimento, tudo aquilo que a gente vai aprendendo a ser, a gente vai construindo através do dia a dia a partir das sensações que vamos vivenciando, tá? E ele vai falar sobre as ideias, chamando as ideias simples, ideias compostas. As ideias simples são, por exemplo, a dor, o medo, o prazer, e as ideias compostas é aquele exemplo do carro, da casa, né? A ideia de carro, todo mundo tem uma ideia de carro, mas o carro ele pode ser uma lata velha ou pode ser um carro um carro luxuoso, né? Por exemplo. Então, essa discussão das ideias é muito importante na compreensão aí do empirismo do Locke. E, finalmente, né, o David Hummel, o mais radical de todos. É só lembrar do exemplo do Sol. Ele é, digamos assim, o que chegou depois, ele é lá do século XVIII, ele nasce, por exemplo, em 1711, né? Então, veja, quando o Hummel nasce, o Francis Bacon, ele já não era mais vivo, entendeu? Então, ele traz o Locke também. Então, ele vai trazendo aí, dando sequência ao trabalho empírico desses outros filósofos. E ele vai ser o mais radical de todos. Ele vai falar do Sol, né? O exemplo do Sol. Lembra? Assim, não é que ele vai falar do Sol, é que eu dei o exemplo do Sol para reforçar o quanto ele é empirista. E ele critica essas ideias de causa e efeito. Só porque o Sol nasceu hoje, isso não significa que ele vai nascer amanhã, tá? Porque isso vai trazer um costume, a gente se habitua. Então, o hábito faz com que a gente entenda que isso é uma verdade, que o Sol vai nascer amanhã. E para esse empirismo radical, não é bem assim que funcionam as coisas. Ok? Então, resumidamente, a gente fecha, né, essa filosofia partindo para o aspecto moderno, tá? Do capítulo 4 do nosso livro, onde a gente viu o Renascimento, o Iluminismo, o racionalismo e, finalmente, fechando aí com o empirismo. Tudo bem, gente? E aí a gente vai fazer uma avaliação, tá bom? Então, lembrem que, assim, a gente tem poucas pessoas na aula de hoje. Quem perdeu essas aulas pode acompanhar, já que ela está sendo gravada. Eu sugiro que vocês vão aí resolvendo as questões que tem lá no livro, tá bom? Para ir estudando para a prova, que a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, vou mandar umas questões para vocês. E as 4 aulas desse mês que seguem agora, a gente tem mais 4 semanas de aulas, serão de sociologia, tá certo? Para a gente poder dar conta agora de fechar o primeiro semestre dos conteúdos de sociologia. Filosofia a gente para por esse mês, e ao final de julho, sim, a gente vai estar com o conteúdo fechado de sociologia e de filosofia pronto aí para iniciar o segundo semestre, quem sabe de forma presencial. Tudo bem assim, galerinha? Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Então a gente encerra por aqui, tá bom, gente? Então, tudo de bom para vocês. Aguardem que logo vai chegar aí uma avaliação, tá bom? A gente se fala nas próximas aulas. Forte abraço, até a próxima, tamo junto, hein? Valeu, até mais, valeu, tchau.